Olá, eu sou a Izzy e estamos em mais um episódio do programa Mulheres em Movimento. Todas as segundas às 20 horas aqui nos canais do SATV e do YouTube do Mulheres em Movimento, você vai poder acompanhar essas mulheres extraordinárias de toda a nossa região. E hoje nós temos uma convidada super especial aqui no nosso programa, a Vanessa, que é a Vanessa da Inviolável, a gente conhece ela como Vanessa da Inviolável. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, Vanessa. E hoje a Vanessa vai estar, então, contando um pouquinho para nós a sua trajetória de vida, da onde a Vanessa veio, como ela trouxe essa empresa Inviolável aqui para Itapiranga. E também ela vai trazer uma informação muito legal, que foi a visita para a China, que eu acho que muita gente está curioso aí para saber como é que foi essa visita, essa viagem, né, feita para a China. E nós vamos estar acompanhando ela, não saia aí do sofá, acompanhe esse programa que sempre traz muitas informações para as mulheres que estão empreendendo e para as mulheres que querem empreender aqui no nosso município. Vanessa, muito bem-vinda ao nosso programa. Sinta-se bem à vontade, vamos ter uma conversa, né, bem tranquila aqui, mas para as pessoas te conhecer um pouco também, né, quem que é a Vanessa? Primeiramente, muito obrigada, Izzy, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui contigo, mais uma mulher admirável também aqui do nosso município, obrigada. Ninguém melhor para fazer o podcast do que ela. E, Izzy, falar sobre a gente é sempre muito difícil, né, até comentei contigo antes do programa, mas eu sou uma pessoa simples, que vim do interior, uma pessoa humilde, mãe, esposa, empresária, que não consegue parar, que sempre está em busca do novo. E, acima de tudo, acho que eu sou um ser humano em progresso, em evolução. Que bacana essa palavra, né? Ser humano em progresso e evolução. E quando a gente faz uma retrospectiva da vida da gente, né, Vanessa? Já passou inúmeras mulheres aqui no programa e a gente já conversou várias vezes sobre isso. Quando as pessoas perguntam quem é a Vanessa? Ou quem é a Izzy? A Izzy é uma pessoa extrovertida, líder, enfim. E aí a gente pergunta quem é a Vanessa. Deve ter passado muita coisa pela tua cabeça, né? Desde quando você entrou na Inviolável e daí veio para Itapiranga, quanta coisa passa na cabeça. Mas para as pessoas te conhecer assim um pouco melhor, mais a fundo, né? A Vanessa, ela é natural da onde? Então, Izzy, eu sou natural de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Nossa! Eu brinco, né, que eu rodeio o Sul, então eu sou uma gaúcha paranaense que mora em Santa Catarina. Então tu é do sul do Brasil? Exatamente, eu sou do sul do Brasil. E eu nasci lá por pouco tempo, eu fiquei em Bento Gonçalves, mas eu cresci em Pranchita, que é interior do Paraná, né, até não muito distante. E então a vida me trouxe aqui para Itapiranga, Santa Catarina, que é onde eu resido já há 11 anos. Então, período grande da minha vida aqui, na cidadezinha que eu amo. Mas, Vanessa, você fez a tua formação básica de estudo, ela foi lá em Pranchita? Foi lá em Pranchita, sim. Eu ingressei ali a minha carreira, então, enquanto descoberta profissional, fazendo o magistério. Foi o curso que eu escolhi como profissionalizante. Tive essa oportunidade, né? Era a primeira turma lá de Pranchita. Ingressei. Me senti muito bem no curso, desenvolvi muitas habilidades dentro dele. Assim, a gente teve um amparo muito bom, professores muito bons, e isso me trouxe oportunidade de crescimento de várias formas, né? E me cativou bastante, mas como Pranchita é uma cidade muito pequena, lá não teria uma oportunidade para fazer uma faculdade, né? Não dispunha de nada nesse sentido. Então, a minha escolha era fazer uma mudança de vida. Assim que eu me formasse, eu sabia que eu faria isso. E eu fui me preparando para fazer essa mudança. Então, com mais 2 amigas, a gente veio para morar em São Miguel do Oeste. Após pesquisa, para ver se tinha curso e tudo, a gente veio até uma história engraçada. A gente veio trazer os históricos para o UNOESC, que era avaliado para você poder entrar na turma, né, nos cursos.
E a gente trouxe o nosso histórico, viemos de ônibus a São Miguel, as 3 moças, e trouxemos até o Noesc. No mesmo dia a gente tinha que voltar embora, era muito rápido. A gente ia até a saída da rodoviária, fomos a pé até o Noesc, depois retornamos. Nessa volta a gente já tinha que avaliar se a gente conseguiria um local para a gente residir. Mas a gente não tinha tempo. Então a gente veio passando no comércio, na rua principal ali, e vimos numa porta que tinha um número de telefone, alugo apartamentos. A gente pegou aquele número, mas não tinha tempo de manter um contato naquele momento. Então, no outro dia, quando eu cheguei em Pranchita, eu retornei para aquele número, liguei, e a moça falou, olha, tenho esse apartamento para alugar, tem alguns móveis dentro, tem um sofá, tem uma estante, tem uma pia e um tanque. A gente falou, nossa, né? Já é bastante, né? Tá ótimo. A gente, de família humilde, eu cresci no interior até os 18 anos, né? Então, os nossos pais não teriam condições para bancar a nossa faculdade. Nenhuma das 3 meninas. Os nossos pais não teriam condições para bancar o nosso estudo, muito menos a nossa moradia. A gente teria que se virar. Então, a gente já estava, digamos assim, motivadas e certas de que a gente conseguiria um emprego e conseguiria se manter, tentar uma bolsa, se manter trabalhando e estudar. Era o que a gente queria. Então, no momento que eu liguei para a moça e ela falou, tem algumas coisas no apartamento, para nós era ótimo, porque a gente não tinha nada. Então, o que a gente fez? A gente comprou uma geladeira, um fogão, usados, né, claro, trouxe o nosso colchão de casa e juntou as coisas que a gente precisaria ali para um início de vida, né, para a gente se alimentar, para a gente se manter. Pessoas, nossas amigas, professores, doaram louças pra gente, nossos parentes também. Então a gente foi juntando um monte de coisinhas que a gente trouxe para São Miguel. E aí aconteceu assim, a gente alugou o apartamento por telefone e a gente já ali com ela já viu certinho onde que era, como a gente teria que fazer, né, para vir. A prefeitura, que eu não sei se eles estavam talvez meio insatisfeitos, que tinha muito munícipe, eles conseguiram pra gente o transporte pra gente vir para São Miguel. Então, eles trouxeram a nossa mudança, a prefeitura, de lá de Pranchita, trouxe a nossa mudança. E assim a gente veio parar em São Miguel. Chegando, a gente rapidamente se organizou, descobrimos que que a pia, na verdade, era só a pia, não teriam de guardar a louça. Aí a gente se virou, deu jeito, caixa de papelão em cima da geladeira, arrumou, organizou do jeito que dava as nossas coisas, e assim a gente começou a nossa vida. Logo nos primeiros dias, a gente já foi atrás deixar currículo. E a gente tinha uma agência em São Miguel, que foi bem importante, era uma agência de emprego, não era um cine, mas era uma agência. E lá a gente foi deixar o currículo e eles tinham um emprego de terceirizado para limpeza, numa empresa que trabalhava somente com isso. A gente não tinha frescura, literalmente. A gente chegou para trabalhar, não importasse como a gente teria que trabalhar, sendo digno, a gente trabalharia, né, nas condições que fossem ofertadas para a gente trabalharia. A gente precisava realmente disso. E era final de ano. Então, teria que se virar. Assim foi. A gente assumiu, então, esse trabalho, que eram em diárias, e a gente foi limpar o que era, na época, a obra do Hospital Regional de São Miguel. Nossa, então a senhora participou da construção do Hospital Regional de São Miguel. Isso é interessante, né? Falei que não ia retornar lá, mas tive que retornar algumas vezes. Mas sim, a gente teve que ir trabalhar, era bem puxado, era com produto de limpeza pesada, né? Bem assim, mas a gente não tinha frescura, literalmente, a gente tinha que trabalhar, a gente deu o melhor que a gente podia. E ali foi. E claro, nesse meio tempo, deixando currículo. Então não foi muito tempo que a gente trabalhou também dessa forma. E eu deixei um currículo na Inviolável São Miguel, assim, por um acaso a gente estava passando, porque a gente passava na rua e ia deixando, ia passando nos locais. Não tinha, como eu falei, tanto faz, sendo que alguém oferecesse pra gente carteira assinada, a gente sabia que a gente ia dar o melhor para conseguir cumprir a nossa função no que fosse proposto. Então, a gente chegou lá, deixei o currículo, o João falou, não, eu vou te entrevistar agora, pode ficar, eu vou te entrevistar, eu preciso de alguém. E assim foi. E ele me entrevistou e me contratou, logo assim de cara. E vocês foram fazer faculdade de quê em São Miguel do Oeste? Você, especificamente? Então, né, outra história. Eu queria fazer letras em inglês.
Queria fazer letras em inglês. E tu saiu do magistério, né? Exatamente, eu queria isso, eu queria fazer... continuidade. Exatamente, queria dar continuidade e era uma área que eu tinha substituído já profs em alguns momentos e eu gostava muito. Então, me cativou, assim, eu queria fazer isso. Só que, o que aconteceu? Não abriu a turma de letras. Não abriu. E aí, o que aconteceu? Eu fui migrar para um outro curso que teria que avaliar o que eu queria, mas eu estava tão focada que eu queria aquilo que eu fiquei meio perdida. Que eu acabei, no meio tempo ali, dando, digamos assim, aguardando para pensar no que seria depois. O que eu iria escolher ali no caminhar. Tu vê, né? Mas você sempre foi muito decidida, então, desde sempre, né? Decidi, vou fazer magistério, de lá vou estudar, vou para São Miguel do Oeste. E essas amigas você ainda tem até hoje, essas meninas? Sim, uma delas é a Rose, eu tenho que mandar beijo para ela, minha comadre. A gente ainda conversa frequentemente, se visita muito, né? Ela é a madrinha do meu filho, eu sou madrinha da filha dela. E ela conseguiu também conquistar o que ela foi para fazer, que ela queria fazer pedagogia, então ela é prof hoje, ela cumpriu com tudo ali o caminho, deu tudo certo. A Simone, que era outra, a gente não tem mais contato, a gente acabou perdendo contato ali no meio do caminho. Foi mudando a vida e a gente não teve mais contato próximo. Mas como é bacana, né, quando a gente olha assim para as nossas amizades, né? Ah, como é bom a gente ter amigas que vieram junto com a gente desde lá de trás, né? Eu tenho amigas minhas que nós somos no jardim juntas. A gente se encontra todo ano, já fazem 50 e poucos anos, e a gente sempre se encontra. Todo ano a gente se encontra. Então é gostoso, daí ver você também assim, ó. As meninas vieram para São Miguel, trabalharam, lutaram juntas, né? E ainda estão juntas até hoje. Então é para ser uma amizade, né? Diz que a amizade depois de 7 anos, ela dura eterno. E é verdade, né? A gente se apoia, uma tem orgulho da outra. Realmente, assim, a gente conseguiu continuar muito próximas, né, nessa caminhada. Embora eu tenha me mudado de cidade depois, mas a gente continua com essa proximidade. Muito bom. Mas, Vanessa, você tem irmãos, né? Tenho. Eu tenho 3 irmãos. Tenho a caçulinha, que é a Ana, ela tem 18. Eu tenho o Miguel e o Lucas, que inclusive eles trabalham na Inviolável também. Hoje o Lucas está trabalhando na Inviolável Carazinho e o Miguel segue conosco aqui na Inviolável Itapiranga. E a Ana trabalha também? A Ana trabalha na Delivery Much, comigo também. Que vamos falar depois desse negócio da Delivery Much. Isso. Algo muito inovador aí, né? Vamos comentar certeza. Um pouquinho sobre isso também. E, Vanessa, depois que você entrou na Inviolável, então parece que nunca mais saiu, né? Então, nunca mais saí, foi ali. Era o meu emprego, então, de carteira assinada, o primeiro, né? Eu fui prof do Paraná alfabetizado também. Foi muito, muito bom, assim, uma época sensacional. Um aprendizado que a gente leva para a vida inteira. Trabalhar com jovens e adultos é sensacional. Mas depois que eu entrei para a Inviolável, eu tomei gosto pela parte de segurança eletrônica. Não conhecia nada, não tinha nenhum conhecimento de área, não sabia o que era. Mas a partir do momento que eu tomei conhecimento, eu entrei como base de monitoramento em São Miguel e eu gostei muito daquilo. Era um trabalho, ainda para quem é base de monitoramento, um trabalho de grande responsabilidade. Envolve você cuidar da vida das pessoas. É algo que precisa ter comprometimento, doação e exigia bastante de mim e eu gosto disso. Então, eu logo tomei gosto. A gente foi aprendendo e foi se desenvolvendo ali dentro. Mas assim, Vanessa, para quem não sabe o que é Inviolável, tu poderia explicar um pouquinho o que essa empresa Inviolável faz? Então, a Inviolável é a maior franqueadora de segurança eletrônica do Brasil. A gente trabalha com foco principal no monitoramento 24 horas, que é o acompanhamento das residências, do comércio, fazendo a proteção do patrimônio e da vida das pessoas. Esse é o nosso foco principal. Isso é uma franquia, então você hoje é franqueada. Isso, eu sou franqueada. Como é que foi essa transição de você passar lá de São Miguel para Itapiranga como franqueada e lá você era funcionária, né? Como é que funcionou isso? Sim, então na verdade eu vim para cá como funcionária ainda, vim para Itapiranga como colaboradora. Lá eu
passei uma grande parte ali do tempo como base de operação, fazendo monitoramento, e depois eu tive a oportunidade de passar para o financeiro da empresa. Então, eu trabalhei durante um período no financeiro também. Quando surgiu a oportunidade, então, em 2014, da gente se mudar para Itapiranga. Né? Foi um desafio muito grande, porque fazia 2 meses só que a gente estava na nossa casa, que a gente tinha financiado ela e construído, fazia só 2 meses que a gente estava dentro. Então, foi uma escolha que a gente fez. E aí acabamos vindo como colaboradores para ficar por um período, ver se a gente se adaptava ou não. O João deixou isso bem tranquilo para nós, porque o Rodrigo até então não trabalhava na Inviolável. O Rodrigo é técnico agrícola, não era o setor dele, então ele veio junto, ele quis assumir junto, e como ainda não tinha então essa prática na área, não tinha conhecimento algum, ele teria que se adaptar. Então a gente tinha um prazo para a gente se manter por 1 ano, aí se a gente não se adaptasse, voltaria então para São Miguel, voltaria para o meu cargo novamente. Mas você agora falando do Rodrigo, o Rodrigo, seu esposo, como é que foi essa história do Rodrigo? Tem uma história bem bacana aí, que eu sei, mas as pessoas também querem saber, né? Como foi o namoro aí do Rodrigo com a Vanessa? Então, eu acho que eu estava predestinada a morar em São Miguel, né, Izzy? Eu acho. Como tu sabe, então, logo que eu cheguei em São Miguel, eu conheci o Rodrigo. Conheci ele. E a gente se deu bem logo, eu tinha 18 anos, né, novinha ainda. O Rodrigo também tinha ido para São Miguel para estudar, ele fazia o colégio agrícola, pós-médio, colégio agrícola, e trabalhava. E a gente se conheceu ali, e, enfim, temos toda uma história, né, por trás disso. Mas logo veio o nosso primeiro desafio juntos, né? É um desafio muito bom, claro. Foi o nosso melhor projeto até hoje, que foi o nosso filho. Coisa boa. Então, fazendo a conta, dá pra ver certinho, porque ele tem 14 anos. Então, eu acabei engravidando logo, né? Que a gente estava no relacionamento. E na verdade, foi maravilhoso. A gente sempre fala, mas não foi planejado. Mas foi, com certeza, a melhor coisa que aconteceu no melhor momento que poderia acontecer, né? Tudo te dá mais foco. Eu sempre fui muito focada, eu queria crescer, eu queria fazer diferente, eu queria construir minha família, sim. E quando o Victor veio, isso deu ainda mais motivação, né? Ele sempre foi uma criança maravilhosa. E ali foi um desafio, claro, mas a gente enfrentou junto, a gente conseguiu manter tudo trabalhando e criando ele, e construímos assim a nossa família. Pois é, Vanessa, quando então você veio para cá, para Itapiranga, vocês dois, né, o casal, mais o Victor veio junto, claro. Mas assim, a Inviolável, ela pertencia a São Miguel do Oeste. Isso. E aí depois você assumiu ou é uma sociedade, vocês? Não, a gente assumiu ela, totalmente. Aí agora ela funciona pela Vanessa e pelo Rodrigo. Isso. A franquia é totalmente de vocês. Isso, ela é totalmente nossa. E vocês têm mais algumas franquias? Temos, a gente tem a franquia de Tenente Portela, então, e recentemente também a franquia de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Então tu tá indo de volta pro Rio Grande do Sul? Tô voltando. Já que tu é do Sul, né? Com certeza. Agora eu tô trabalhando mais lá também. A gente já, meio a meio, já trabalhava indo a Portela, né? E assim, Vanessa, falando em segurança, né? Como é importante ter essa segurança. Você percebe que tem aumentado mais últimos tempos, assim, a questão da insegurança que a gente tem de viver na nossa cidade? É pequena, mas ao mesmo tempo também é divisa com o Rio Grande do Sul, às vezes tem alguns problemas. Tu acha que tem aumentado mais essa busca para as pessoas se sentirem mais seguras através da segurança tecnológica que a gente fala? Isso, segurança eletrônica. Eu acho que sim, talvez tenha aumentado. Talvez não tanto pelas pessoas se sentirem um risco iminente em si, mas por elas quererem se prevenir, que é sempre a melhor escolha que a gente fala que pode acontecer. É você se prevenir antes de acontecer, assim como qualquer outra coisa, né?
E assim, tem vários tipos de monitoramento ou só existe com câmeras? Ou como é que funciona como a gente diz assim, os produtos de vocês? Uhum. Então, tem, na verdade, uma gama de equipamentos, bastante coisa e envolve bastante complexidade. Mas sim, a gente parte da questão do alarme, né, que seria o principal, que hoje é o carro-chefe nosso, porque ele atua no momento, né, que ocorre uma ação. Ele é exato, ele é no momento correto que acontece um sinistro, uma tentativa, algo, ele é acionado no momento. É preciso, é para aquela hora. As câmeras seriam um apoio, né, suplementar a isso, para você poder também visualizar o ambiente, né, onde está ocorrendo. E hoje, claro, com a inteligência artificial, a gente consegue já através delas também fazer o monitoramento remoto. Mas a gente parte sempre de uma integração com o sistema de alarme para poder fazer o acompanhamento e o monitoramento 24 horas. Porém, claro, a opção das pessoas, elas podem optar por outros meios, que seria cerca elétrica, né, controle de acesso, e elas podem também se auto-monitorar, né? Eu demando só de um sistema de câmeras, quero fazer um acompanhamento, ok, a gente faz também, a gente faz a instalação. É personalizado? É personalizado, é caso a caso. A gente sempre analisa com o cliente, eu tenho essa preocupação, a minha preocupação maior em relação a isso. A gente conversa com ele, claro, expõe a nossa parte de profissional também, que é avaliar o ambiente e avaliar riscos futuros que ele possa ter. A gente troca essa ideia e de forma personalizada, sim, a gente chega numa solução para ele. Eu acho isso bem interessante, até porque hoje em dia, assim, muitas pessoas também viajam, né? Então, como se sentem mais seguras se tem um monitoramento. E esse monitoramento, ele é feito lá na empresa de vocês e tem uma pessoa que monitora as câmeras, ou como é que isso funciona? A gente tem a base de monitoramento. A nossa base é em São Miguel do Oeste hoje ainda. A gente centraliza tudo lá. Né? Para nós, hoje é uma questão, como é tudo via internet, é uma comunicação muito rápida. Então, a gente tem o pessoal lá 24 horas para fazer as tratativas. E sim, elas recebem comandos do alarme para poder visualizar, interpretar a situação no ambiente e recebem imagens das câmeras também, de acordo com a escolha de cada cliente. Aí elas conseguem identificar de forma mais precisa, mais rápida, se realmente ocorreu alguma ação ou se existe algum problema no local. Antever de forma mais precisa. E assim, hoje vocês têm então a unidade Itapiranga, Portela e Carazinho. Qual é a diferença desses 3 municípios, assim, que você mais percebe? Então, vai da cultura de cada local. Né? A gente... Até por isso é importante e é ótimo essa questão que a gente consegue englobar diversos tipos de equipamento para conseguir atender diversos tipos de públicos e cenários, porque assim, a gente atende desde uma propriedade rural, que demanda de um tipo diferente de produto, até uma empresa grande, de grande porte, uma indústria que precisa de controle para esse ambiente, que precisa de controle de produtividade. Então, cada ambiente e cada cidade, ela vai te solicitar um tipo de serviço, um tipo de produto diferente. E aí, claro, às vezes o que eu consigo atender alguém aqui não é o mesmo que a pessoa queira lá em Carazinho, que a gente tem um mercado diferente também, esse mercado muda de local para local. Né? Então, ali vai da gente estudar, mas caso a caso, cidade a cidade, é bem diferente de um local para o outro realmente. E assim, a gente vê que tu também tem equipes, né, que fazem a montagem, que fazem o monitoramento, enfim. Como é que tu consegue administrar as equipes nesses 3 municípios? São equipes, Carazinho é uma equipe, Portela outra equipe, Itapiranga outra equipe, mas você e o Rodrigo são os gestores gerais. Como é que você consegue administrar isso tudo? Então, aqui é bastante complexo, são equipes assim grandes, né, para a gente comandar. Mas eu acho que vai muito da forma como a gente coloca para eles os trabalhos. A gente tem processos, né, para cada área, que são várias áreas dentro da empresa. A gente tem a área tática, que é o pessoal que vai fazer o deslocamento no cliente para fazer a verificação, ver se está tudo certo, dar um amparo para o cliente no momento que acontece o disparo, ou que acontece alguma ação no local, que são as equipes táticas, então. Temos a equipe do monitoramento, então, que é São Miguel do Oeste, faz para nós.
E ali a gente consegue também trabalhar bem próximo a eles, é bem interessante a forma de trabalho que a gente faz diretamente com a base. E aí a gente tem a equipe técnica, que faz a questão de instalações, e a equipe comercial também, que vai fazer a parte de vendas. Então é bem diferente, são diferentes setores. Fora isso, ainda tem as moças do administrativo, né, que fazem o financeiro, as nossas secretárias. Então, cada um, o que é fundamental, cada um saber o seu papel dentro da empresa. Está muito claro desde o começo que a gente contrata cada uma das pessoas, fora o treinamento que a gente faz, que a gente chama de POP, que é o procedimento operacional padrão para cada área. E esses treinamentos, vocês ganham isso da franquia? A parte de gestão também ou só a parte técnica? Na verdade, nenhum nem outro. Isso vem muito assim, expertise para nós, a questão dos sistemas de monitoramento, sim, questão do sistema gerencial também. Isso vem bem concebido, com amparo, com softwares mais modernos, né, o que é ótimo para nós. Mas a questão de como a gente vai gerir a empresa, administrar as diferentes áreas, o que a gente vai fazer para isso ser otimizado, vai muito de cada gestor. Claro que isso é avaliado pela franqueadora, né? Então, por isso que todo ano a gente tem avaliação, a gente tem auditorias, para eles verificarem se a gente está fazendo tudo de forma certa. Afinal, é um nome, a Inviolável é um nome, uma marca que está em cidades do Brasil inteiro, de norte a sul do Brasil. Então, temos que manter um padrão de qualidade dentro de cada uma delas. É uma marca consolidada, né? Então ela também vocês têm que seguir algumas regras da franquia, né? Isso. E sempre tentar melhorar. E essas auditorias são anuais? São anuais. A gente tem auditoria todo ano. Tem as visitas também, eles fazem visitas pra gente durante o ano. E a auditoria que daí é mais a fundo, né? Um checklist no total da empresa, que vai de tudo, desde a parte de uniforme, veículos, o ambiente, a parte de segurança do trabalho, tudo isso é avaliado, a qualidade de atendimento ao cliente, o teu crescimento, porque você precisa estar crescendo também, o crescimento da empresa. Então eles avaliam como um todo, mas é bem criterioso, assim, muitos detalhes. Mas então assim, se a gente vai fazer uma análise, né, para uma empresa crescer, se ela tem processos, que nem vocês ali têm os processos descritos, tem os departamentos organizados, as pessoas, as auditorias vêm até a empresa, fazem essa análise. Se a gente olhar para a Inviolável, a melhor coisa é ter uma empresa organizada, né? Com certeza, com certeza. E aí você sabe aonde você está e aonde você quer chegar. Exatamente. Então, quanto isso é importante também para quem está nos assistindo, de que quanto melhor você tem os processos descritos, mais fácil também vai ser na hora de contratação do funcionário, né? Ou de um colaborador, ou que seja de qualquer pessoa. Mas quando você não sabe nem aonde você quer ir, qualquer lugar serve. Exatamente. Né? Então, eu acredito assim muito, né, de que a Inviolável hoje, com esse crescimento, porque muito em função, claro, da tua gestão como mulher, com um olhar também mais humanizado, mas também a organização dos processos. Com certeza. E claro que a gente não aprende isso logo, Izzy, porque o empreendedor, ele nunca vem pronto, a gente não tem uma faculdade de empreendedorismo. E quando a gente pegou a empresa, que foi em 2015 que a gente assumiu, então, na empresa, assumimos como nossa, então, a gente teve que aprender isso. A gente teve que, claro, errar muito mesmo. Até a gente conseguir chegar no estágio que a gente está hoje, a gente teve que errar bastante para a gente aprender a construir isso dessa forma, para conseguir fazer essa gestão melhor e de forma mais eficiente. E também eu acho assim que a partir do momento que tu tem os processos descritos, tu também consegue delegar com mais tranquilidade, né? Com certeza. Porque quando a empresa vai crescendo, muitas pessoas às vezes não querem delegar nenhum departamento. Eu quero fazer tudo mesmo, né? Eu sei fazer, é mais fácil para mim, porque daí eu não preciso estar ensinando. A partir do momento que tu tem isso descrito, tu começa a delegar, tu começa a perceber e olhar a empresa de cima para baixo. Opa, aqui está melhor, aqui eu tenho que melhorar, aqui está isso. Mas não é você que faz o operacional, né? Então, durante muito tempo, isso foi muito difícil, porque no começo a gente precisa fazer de tudo. Não tem como você chegar já agregando um time.
a gente tem que fazer tudo mesmo e ainda fazer da melhor forma, né, Izzy? Então, para mim, durante muito tempo foi muito difícil delegar, principalmente a minha parte. Principalmente o administrativo. Mas é entendível, né? A gente entende, porque eu também, a gente sempre fez daquele jeito e a gente acha que a outra pessoa não vai conseguir fazer. E às vezes, quando a gente começa a delegar, ele diz assim, olha, a pessoa às vezes faz melhor que a gente, né? Com certeza. Porque o operacional, quando a gente é uma empreendedora e tem uma visão um pouco mais longe, o operacional judia da gente, né? É verdade. Ele prende a gente não consegue ter uma visão maior, porque tu tem que fazer aquela nota, tu tem que fazer aquele pagamento, que não é um serviço ruim, mas é que para um gestor e para um empreendedor, assim, que tem uma visão maior, isso judia um pouco, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer essas escolhas, né, Izzy? A largar um pouquinho, a delegar um pouco mais, para a gente ter tempo para ter essas ideias, para a gente ter tempo para aprender mais, e estar presente realmente quando a gente estiver na empresa, e não ali presente, mas você não consegue dar atenção, você não consegue pensar em algo, porque você está sempre em função de fazer aquela parte que seria, não vou dizer básica, né, mas que te demanda bastante tempo e que te tira o tempo de ser estratégico. Isso. Aí você não tem tempo de ter ideias melhores, isso acaba também estagnando um pouco a gente, né? Bastante. E aí, você saindo agora do operacional, né? Eu sei que você contratou lá uma menina lá para o financeiro. Saindo do operacional, tu consegue ter uma visão melhor e, com isso, está empreendendo num outro negócio? Então, pois é, contar sobre isso. Eu acho que, assim, só para finalizar essa parte do delegar, eu acho que eu aprendi muito isso depois que a gente, então, entrou junto na unidade de Carazinho, que lá a gente tem uma sociedade, né, com o pessoal da Inviolável Passo Fundo, a Ana e o Fabrício. E eu acho que ali eu aprendi ainda mais, a gente sempre tem que aprender, sempre tem que estar disposto a essa abertura. E eu acho que a partir dali que eu conseguia também ir largando um pouco mais, né? Até porque lá a gestão é mais distante, então com certeza tem que delegar bem mais. E embora a gente vá bastante, mas acho que ali foi um aprendizado maior, e aí eu comecei ter o meu tempo também, e com isso, e sempre em busca de aprendizado, então surgiu a Delivery Much. E foi ali num HJ Conference em Concórdia que a gente conheceu a marca, que para nós fez bastante sentido. É um aplicativo de delivery, né, pedidos de comida nos restaurantes e também de mercado, farmácias também, a gente também faz essa gestão. E eu acho que partiu muito da questão que a Vanessa nunca foi muito de cozinhar, né, Izzy? Talvez até nem não porque eu não quisesse, mas porque eu não tinha tempo para isso. Então, a gente sempre pedia bastante nos restaurantes. E quando a gente viu a marca, a gente achou legal, achou que fazia sentido para nós. E eu fui conversando, fui vendo, levei o Victor junto para conhecer em Florianópolis a sede, então, da Delivery Much Brasil. É o terceiro maior delivery, então, do Brasil, e a gente achou interessante e foi pensando em agregar. Aí partiu, demorou um tempinho para a gente se posicionar, se iria ou não, e aí a gente foi fazer o curso para aprender sobre e ver como funcionaria o negócio. Então, basicamente, a base da Delivery Much é uma parceria muito grande que envolve você ajudar os restaurantes, as empresas a crescer, a vender mais os produtos deles, né, através de campanhas, através de marketing, de ideias, e facilitar a vida do consumidor, né, na medida que ele também consegue comprar da melhor forma e consegue ter acesso a mais produtos para ele fazer a escolha. Isso é um aplicativo no celular? Isso é um aplicativo no celular. E é vocês que administram isso? Isso, a gente faz a gestão. Então, ali eu comecei trazendo ideias, né, inicialmente, coloquei a minha irmã para dentro do negócio também, como ela estava se formando, ela achou interessante para ela aprender também. Então, ela também auxilia ali para fazer a formalização das campanhas e o marketing em si. Então, eu tenho as ideias e ela executa, faz os vídeos, né, faz os banners, as artes, contata os lojistas também. Então, a gente senta e conecta isso e ela vai colocando, executando. E aí entra junto o Victor também, que aí tem que ter toda por trás disso, existem cadastros, existe toda uma parte ali de configuração inicial para a gente poder fazer a gestão do negócio do cliente, do negócio do lojista dentro da nossa plataforma.
Mas isso, na verdade, é um negócio bem diferente. Extremamente. Né? Extremamente. Por que eu trouxe isso assim, meio como se fosse uma loucurinha nova? Porque eu me senti muito envolvida. O nosso negócio, ele é extremamente profissional e sério, a Inviolável, né? Sim. Aqui não temos espaço para brincadeira, para nada que não seja o que não pode fugir de uma linha, né? É isso aqui, estamos falando da segurança das pessoas, certo? Uhum. Então, é ético, é profissional, é sério. Quando a gente vê a Delivery Much, é um negócio divertido, que envolve marketing, ideias assim, criativas, né, diversão. É um outro lado. Então, a gente achou assim, nossa, isso parece que tu traz um gás diferente, uma novidade, e que te ajuda também a tu desenvolver a criatividade, que tu está um pouco focado dentro de uma coisa que é padrão e que é fechado, não é padrão, é transformável, ok? Mas ela é séria, íntegra, para ter uma coisa mais com vivacidade, com criatividade, com ideias novas e divertido. E assim, né, se tu vai analisar, tu tem oportunizado toda a tua família a viver dos teus sonhos. Então, né? Digamos assim. Quando eles embarcam com a gente, eu acho que vai muito da visão deles também, do quanto eles veem, quanto a gente vive isso, sabe? Eu acho que disso até o Lucas, que é o mais velho, então teve um tempo fora da empresa, que oportunizou ele ver de outra forma, outras coisas, enfim, e ele acabou retornando. Porque ele achou que fazia mais sentido para ele, né, do que outras áreas que ele buscou. Então ele acabou retornando para a empresa. Isso foi muito bom para ele também, que está crescendo, né, que agora também está junto lá em Carazinho. Então a oportunidade dele melhorar também, dele ver de outra forma, né? Uhum. E o Miguel também, que é o nosso ali do meio, ele também, logo no começo, ele quis vir trabalhar, ele gosta muito dessa área, ele trabalha na área técnica. Ele também. se identificou bem, né? Ele se identifica muito bem, se conhece. Ele, então, acabou também se englobando. Eu nunca forcei eles e disse para eles, gente, vou trabalhar na minha empresa, assim, eles me pediram a oportunidade para vir trabalhar, né? Para a Ana, eu ofereci para ela, eu disse, Ana, o que você acha? O que você vai fazer agora? O que você pensa em fazer? Você está se formando? E ela disse, eu ainda não sei, eu tô pensando o que eu vou fazer ainda, tô me encontrando. E quando eu mostrei para ela, ela achou, nossa, legal, eu quero. Então foi toda uma construção, ela gostou e ela ficou. E claro, ela também está livre para voar, né? E como eu sempre digo para ela, vá, encontra um novo, procura outras coisas também. Mas por enquanto ela está gostando disso, veio se desenvolvendo dentro disso, então daqui a pouco ela permaneça no marketing, talvez não só pela delivery, mas possa também buscar isso fora para a vida dela. Porque hoje é a tendência, né? A tendência é os aplicativos, é buscar essa interação com a inteligência artificial, né? E eles jovens, né? Então, com certeza. Estão a mil. Com certeza, é um caminho. E o Victor? Então, aí o Victor também, a gente colocou essa proposta para ele e disse, olha, filho, o que você acha? Vamos entrar no negócio? Se a gente entrar, você vai ter que começar a fazer a tua parte já. Né? Já tá crescidinho, eles já têm um conhecimento grande, né? De muita coisa que a gente... Uma facilidade, né? Isso. A gente, às vezes, tem muita coisa ali que para eles é muito mais fácil e prático de pegar, o jeito de fazer, do que a gente. Então, ele deu o okzinho dele, ele disse com certeza, ficou engajado, motivado, conheceu o pessoal lá na Delivery Much também. É muito interessante a forma de trabalho deles. E ele gostou e está com a gente, está ajudando, está tocando, está ajudando a fazer a parte de marketing também. Agora, aos poucos, ele está ali construindo a parte dele dentro do negócio também. E como é legal, assim, eu acho que você enxergar isso, né? Da forma como a coisa foi construindo, né? De uma forma saudável, tranquila, todo mundo junto. E aí, quando tu respira empreendedorismo, quando tu respira aquilo que tu faz, que tu ama aquilo que tu faz, automaticamente a energia, ela vai ao redor e todo mundo entra, né? Com certeza, com certeza. E também valorizando, né? Toda a família, né? Como parte integrante aí da empresa. Claro. E aí também tu consegue ter outras visões, né? Tu olha assim, agora eu criei isso aqui, daqui a pouco eu vou criar esse outro. E daí, daqui a pouco, a Vanessa foi para a China, a Vanessa foi comigo.
Pois é, Izzy. Quem diria, né? Às vezes eu pensava assim, meu Deus, a Vanessa não consegue se desligar da empresa. Agora ela vai para a China. Que coisa maravilhosa. Como é que foi esse negócio aí dessa... É uma missão, né? Isso. Meu, primeiro que é isso aí, Izzy, tu me conhece. E a gente sair dali do nosso negócio, dos negócios, que a gente teria que deixar organizado para poder, então, fazer essa viagem de 15 dias, que acabou sendo 17, porque a gente ainda tem o nosso deslocamento daqui a Florianópolis e na volta, de lá para cá também, então, 17 dias. E a gente nunca ficou mais que 5 dias longe da empresa. Nunca. Então, ali começou o desafio. A gente recebeu o convite, a missão foi organizada pela Associação Comercial de Tubarão, a gente teve uma parceria com a nossa associação aqui, com a CEMIT, para fazer essa missão. Então, teve mais 7, fora eu e o Rodrigo, mais 7 empresários aqui de Itapiranga, que também, né, aceitaram o desafio de ir para a China. Mas eu nunca sonhei, realmente, Izzy, não estava nos meus planos. Mas é aquela coisa, quando uma oportunidade vem para ti, eu acho que tem que abraçar. E assim, qual foi o objetivo da missão para a China? Então, muito do que foi, seria a questão de importação mesmo, um conhecimento para importar. A viagem em si era para Canton Fair, então, que é a maior feira do mundo. São 60 mil expositores. Então, nossa. assim, gente, é um mundo de feira. É muito, muito grande. Nem que a gente quisesse, a gente não veria tudo que tem lá dentro. E é incrível, fantástico. E quando falam, a China, mas é outro mundo, é outro mundo. É outro mundo realmente. E ter realmente. uma experiência assim é incrível, né? Uma visão totalmente diferente do mundo tecnológico também. Com certeza. Tem muita coisa, muita inovação, coisas que você nem imagina e que já estão há muito tempo funcionando lá. É isso que a gente vê. Então, quando dizem que eles estão muitos anos à nossa frente, eles realmente estão. Eles realmente estão. Em tudo. Né, em tudo. A questão até de governo, tudo isso, é tudo bem diferente, é toda uma estratégia diferente. A estratégia de inovação deles é incrível. É. Com certeza. Como é que foi, assim, a sensação de quando tu chegou lá? Olha... Eu acho que o medo primeiro é até tudo tá pronto para ir, né? Exato. Até tu encaminhar todo mundo. Assim, é um trabalho de confiança nas equipes. É um trabalho de confiança nas equipes grande. Você confia e você só vai passando para eles vão saber. Eu deixei muita coisa que ainda estava sobre as minhas asas, né? Que eu ainda não tinha delegado, eu acabei delegando para eu ir tranquila, porque a gente sabe que lá a internet é diferente, lá é fechado o protocolo da internet, você não conseguiria ter um acesso para fora se não fosse via VPN, porque é fechado o país, né? São informações internas que eles não são abertos assim como nós para o mundo, para conhecimento de fora, enfim. Sabe, é fechado, é só o que... Não poderia resolver nada. Não poderia, e até mesmo com a VPN, com a internet que eu contratei um plano internacional, eu não consegui acessar o nosso sistema de lá. Não deu, então foi ótimo delegar. Tu sabe, né, que tudo tem um objetivo na vida, né? Com certeza, eu não acredito em acaso, você sabe, Eu né? acho que isso aí foi uma prova de que tu tem uma equipe maravilhosa. Com certeza. Eles e essa se equipe, viraram. ela foi formada por você e pelo Rodrigo. Com certeza, com certeza. Pela forma como vocês levam a empresa com essa leveza, com essa seriedade. Então, os próprios funcionários também, acho que, assim, a gente às vezes acompanhava aí o Diogo, né? O Diego. O Diego. E Diego, tudo bem aí? Tudo bem. Tudo tranquilo. Estamos se virando. Então, também é importante, realmente. né? Sim, é muito importante. Assim. Senão, jamais a gente nunca teria essa abertura, não teria possibilidade, né? Não tem como. Mas, às vezes, as coisas acontecem quando é para acontecer. Então, vocês estão aqui há 11 anos. Isso. Trabalhou muito para ter esta equipe, né? Isso. Capacitada e séria, porque é uma empresa que, como você disse, né? Eu não posso fazer brincadeira numa divulgação da Inviolável. Exatamente. Agora, na outra tua
como é? Na Delivery Much? Delivery Much, eu posso fazer. Ali sim. Aí pode ser a Vanessa para fazer as brincadeiras, mas na Inviolável não. Não, a gente tem que saber que quando a gente segue por uma linha, o nosso foco está dentro daquilo. É daquela forma e é daquela forma que dá certo. Acho que não tem muito segredo, né, Izzy? Quando a gente faz da forma certa, de forma íntegra, sempre funciona. E a nossa equipe vai muito disso. Eu sempre digo para eles assim que mediocridade não existe dentro da nossa empresa. Ou eles saíram de casa para fazer a coisa certa e dar o melhor deles, ou não vamos sair de casa. Até porque eles estão livres, né? Ou eles estão trabalhando com a gente. E hoje a gente é muito feliz de ter a equipe que a gente tem. Mas eles têm liberdade de, daqui a pouco, mudar de ramo ou surgir uma oportunidade para eles. Só que para isso eles têm que saber que eles estão sendo vistos. Né? Eles estão atendendo clientes, atendendo pessoas e eles estão sendo vistos. Então, o trabalho deles, seja lá onde eles estiverem, tem sempre alguém vendo se eles estão fazendo bem, de forma ética, de forma íntegra ou não. Então, essa viagem, voltando à viagem para a China, essa missão, né, era uma missão técnica, né, para a China. Assim como você foi no HJ e você trouxe esse novo produto, essa nova empresa para dentro do teu, fazer um outro negócio, teve alguma coisa que te chamou a atenção lá, que você disse, olha, isso aqui eu consigo implantar na minha empresa, ou trazer algo novo para Itapiranga? Então, tem sim. Ainda não está Está em processo de construção, não posso falar sobre ainda, mas tem. Não está dentro da nossa área hoje, não é dentro da nossa área, até porque a gente foi no momento que não era a parte de segurança eletrônica que estava em ênfase, porque a feira passa por fases, certo? E nessa fase que a gente foi, então, não era dentro da parte de segurança eletrônica, certo? Mas a gente teve algumas ideias, alguns insights, estamos em contato já com algumas empresas de lá, então tem algo mais para vir ainda. Então, assim, né, Vanessa, quando a gente sai para algum lugar, até uma dica, assim, para as pessoas, né, que vão à feira, ou que vão fazer visita técnica, que vão a algum lugar, né, ter esse olhar um pouco mais visionário das coisas, né, aproveitar essas oportunidades. E qual a dica que tu diria, assim, para as pessoas que estão aí nos assistindo, né, quando vão para algum lugar? O que, assim, poderia chamar mais atenção para a pessoa? Ah, eu gostaria mais disso, eu gostaria mais daquilo. Que dica você daria para as pessoas? Eu acho que a primeira coisa tem que ter propósito naquilo que você vai fazer. Então, não adianta você, eu vou... Essa área aqui parece que é bom, parece que é um ramo que legal, mas não te envolve, desde o começo não te cativa, eu acho que não adianta muito. Acho que tem que ser um negócio, um produto que de alguma forma faça sentido na tua vida, que você veja como uma solução, um negócio que vai oportunizar, digamos assim, uma melhoria ou para o cliente trazer uma solução diferente, mas tem que fazer sentido para a gente. Não adianta pegar uma coisa só por pegar e dizer, isso aqui acho que vai dar certo, ou isso aqui, né, que se você não tem aquilo dentro de ti, se não faz sentido pra gente naquele momento. E também assim, né, Vanessa, vocês foram para essa missão, ela também teve um custo alto, né? Então, ir com um propósito, olha, eu quero buscar algo novo, algo diferente, eu quero ter uma... E mesmo assim, todas essas experiências estrangeiras, ou que sejam nacionais, em grandes centros, que tem toda essa bagagem que pode nos trazer, como é bom a gente ir com a cabeça aberta, né? Com a mente aberta, a aprender. É verdade. E aí tá naquilo que a gente estava falando antes, que é da questão de você ir com tranquilidade pro local, que é você sabendo que o teu negócio ali está tranquilo. Porque quando você vai para um ambiente em que te propicia conhecimento, interações, networking, e você vai, mas você está preocupado ao mesmo tempo e você não consegue se doar naquele momento, acho que você não consegue absorver nada. Você acaba estando ali, mas não está totalmente presente nem aberto para poder receber algo novo. Isso a gente às vezes percebe. Eu fui naquele Della Summit lá em Floripa, ano passado eu fui, esse ano eu fui de novo. Eu digo, ano passado eu aproveitei um pouco, esse ano eu aproveitei muito mais, porque eu fui com um outro propósito. Deixar o celular um pouco de lado, eu fui com mais leveza, eu fui para aprender coisas, para trazer aqui até para o programa,
de que forma eu poderia estar melhorando, né? Algumas ações aqui dentro e atitudes minhas, até porque não é o meu dia a dia, isso aqui, né, Vanessa? Isso aqui é só algo a mais que estamos fazendo, mas para evidenciar vocês como empreendedoras, como mulheres aqui da cidade. Então, como é bom a gente ir com um propósito também para algum lugar. Que se é para ir só para ir, não vale a pena. Com certeza. Né? E também saber que em casa as coisas funcionam, estão Sim. bem tranquilas, né? Com certeza. Até não foi tão tranquilo assim. Né? A minha mãe quebrou o pé logo que a gente estava lá no 3º dia, né, na China. Mas o pessoal se virou tranquilo com o meu irmão, o meu filho também me passou uma segurança de que estava tudo, né, dentro dos conformes em casa. E assim foi. A gente conseguiu, tudo então... funcionou, né? Tudo fluiu, tudo funcionou. É. E aí, falando em tudo funcionar, né? A gente sempre gosta muito de participar de associações, de cooperar umas com as outras. E a Vanessa, ela faz parte aqui do livro também Itapiranga, um cenário vibrante para o empreendedorismo feminino, que é do Núcleo das Mulheres da CEMIT. A Vanessa faz parte desde o início, né? Desde 2014, quando iniciamos lá, já foi coordenadora, faz parte da diretoria da associação. E, Vanessa, você é uma pessoa assim, super compromissada com as coisas que você faz. Dentro do Núcleo da Mulher, qual foi o teu maior aprendizado? Então, Izzy, o Núcleo da Mulher, eu acho que é um grupo, uma força que tem para as mulheres de muito apoio e de muita inspiração. Então, para mim, quando eu cheguei, eu comecei a fazer parte do núcleo já, e eu precisava ter todo aquele aprendizado que eu falei como empresária, que eu não tinha até então, precisava me desenvolver, as mulheres foram fundamentais nesse processo. Mulheres inspiradoras, mulheres que estavam há anos no comércio. E essa troca que a gente tem é muito grande de umas com as outras, né? É de conhecimento, é de carinho, é de experiência, é de um apoio. Isso traz muito conforto e traz muita força para a gente no dia a dia. Então, eu acho que é isso, é a gente aprender a se apoiar, aprender uma com as outras, estar aberto também a esse aprendizado. É muito gostoso, é muito bom fazer parte do núcleo, tanto que eu faço até hoje. E depois, assim, também, né, eu vejo, assim, a gente estar participando da associação, você participa hoje da diretoria já há muito tempo, né, como já foi secretária, agora assumiu como vice-secretária novamente. Então, o que isso significa para ti, estar junto com a diretoria? Então, acho que é uma oportunidade muito grande, que a gente tem que assumir. Porque estando ali, estando envolvido no processo do associativismo, é uma coisa que a gente faz, que a gente não ganha nada financeiramente com isso, mas o crescimento profissional que a gente tem nessa interação com essas pessoas fortifica bastante, traz novos conhecimentos e oportunidade de a gente conhecer pessoas novas, de ter aprendizados novos. Então, acho que é bem legal esse processo. Eu gosto muito de fazer parte e de me doar um pouquinho também para a associação nesse sentido. Sempre vai te agregar alguma coisa, né? E quanto a gente também aprende, né? Aprende a se conhecer, aprende a falar em público, aprende oratória, e a gente está sempre à frente, né? Porque, assim, tudo aquilo que vem da federação ou vem do governo, enfim, algumas informações que são direcionadas, as primeiras pessoas que ficam sabendo é quem está à frente ali da diretoria. Então, quanto isso é valioso também para a gente levar esse conhecimento para a nossa empresa. Concorda? Com certeza. Concordo, com certeza. Então, eu sempre digo assim, ó, para você estar à frente de alguma diretoria, nós mulheres também devemos nos colocarmos à disposição. Então, às vezes a gente fica sempre com um pezinho um pouco atrás, será que vou participar? Será que eu não vou? Será que eu vou assumir a presidência? Eu não vou? E eu assumi a presidência em 2002, a Celina foi a primeira presidente mulher, eu fui a segunda, depois não teve mais presidente mulher. Então, eu acho que está na hora, né? E uma hora alguém assumir
Claro que após, né, agora assumiu Sim. o Ayrton como presidente, que eu acho que vai fazer um excelente trabalho. Com O Francelino certeza. veio fazendo um trabalho muito bom também, de divulgação. Eu acho que aumentou muito o número de associados, né? Eu tenho um orgulho enorme dessa associação, Claro. porque eu estou ali desde 95. Antes nem era a CIMIT, era a CIT na época ainda. Então, eu tenho orgulho enorme de fazer parte da CIMIT, de estar no núcleo, de estar com essas mulheres. E nós, mulheres, ajudando outras mulheres a crescer, se desenvolver, né? E esse programa, Vanessa, ele é para vocês, né? Ele não é um programa que a Izzy criou para vir aqui e falar, não. Esse é um programa que eu quero que as mulheres apareçam, mostrem o seu potencial. E aí, de repente, a gente começa a construir mulheres que queiram assumir responsabilidades maiores na política, na associação, na igreja, né? Qualquer lugar. Eu acho que a gente tem tanta capacidade, tanta força, e que se nós ajudarmos umas às outras, nossa, nós vamos mover esse mundo inteiro. Com certeza. Vanessa, a Inviolável está localizada onde? Aqui em Itapiranga, Portela e Carazinho? Então, aqui em Itapiranga, ela está na Rua do Comércio, ali próxima da JBS. Em Tenente Portela, em cima da Benoite, na Rua Charruas, bem no centro também. E em Carazinho, na Rua da Radiodôntica, o pessoal fala lá em Carazinho. Ela está agora nova, né, na nova sede já, então estamos atendendo num novo espaço. Muito bem. E para você, Vanessa, que mensagem você deixaria para as mulheres empreendedoras aqui de toda a nossa região, que gostariam de iniciar um negócio ou que já estão nessa jornada? Qual a mensagem que você deixaria aí para as mulheres? Então, a minha mensagem para as mulheres é que elas aceitem os desafios que surgirem, porventura surgirem na vida delas, e que elas só tenham medo de ficar estagnadas onde elas estão hoje, né? Caso elas estejam insatisfeitas, que elas só tenham medo de permanecer no local em que elas estão hoje. E, no mais, acreditar em si mesmo. Parece clichê, mas a primeira pessoa que a gente tem que acreditar é na gente mesmo, saber que a gente consegue tudo que a gente está com propósito para fazer. Muito bem, dona Vanessa. Quantas coisas legais, né, que a gente poderia estar falando muito mais, assim, sobre a empresa Inviolável, sobre a missão da China. Tem tanta coisa legal, né, que a gente consegue conversar, e que as pessoas também possam ter essas vontades, né, de ir para outros lugares, de conhecer novas possibilidades, de ir para feiras. Eu acho que isso engrandece e faz a gente também crescer como pessoa e acaba trazendo uma outra visão para dentro da empresa, né? Então, vocês acompanharam aí a Vanessa, Gabriele Rodrigues Guarda, da Inviolável e da Delivery Much, aqui de Itapiranga. É uma grande empresária que iniciou suas atividades lá em São Miguel do Oeste, veio para Itapiranga e hoje já tem a franquia em Itapiranga, Tenente Portela e Carazinho da Inviolável. Então, vocês acompanhem nós todas as segundas aqui nos canais do YouTube e Facebook, SATV e Mulheres em Movimento. Até na próxima segunda.